Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo do módulo 16, Backup e Agendamento de Tarefas. Meu nome é Eduardo Popovici e farei o acompanhamento com o conhecimento relacionado ao Backup e Agendamento de Tarefas do Windows Server 2008 e 2008 R2. Exatamente o que é um backup? Backup é uma cópia de segurança dos dados, sejam eles relacionados a dados do sistema ou dados de arquivos gerados pelos usuários. Os dados do sistema correspondem a dados de sistema operacional, como arquivos de inicialização e arquivos que mantêm o Windows funcionando. Dados gerados por aplicações como Word, Excel e PowerPoint também são tratados no backup, porém em uma forma diferente do próprio backup. É através do backup que faremos a restauração do ambiente caso algum problema em especial ocorra, seja ele em um dado do próprio usuário ou até mesmo num dado do próprio servidor. É interessante notar que as ferramentas de backup do Windows não vêm mais com instalação nativa através do Windows Server 2008 e 2008 R2. É necessário efetuar a instalação através do gerenciador do servidor. Para quem já mexeu com o Windows Server 2003, nós tínhamos uma ferramenta chamada NTBackup, que era nativa do próprio sistema e permitia efetuar o backup e o restore do backup. Essa ferramenta foi descontinuada e não é compatível com o Windows Server 2008 e 2008 R2. Porém, existem logicamente ferramentas que utilizam a leitura desses backups mais antigos pelo Windows Server 2008 e 2008 R2. Essas ferramentas não serão comentadas neste treinamento, porém saibam que elas existem. O restore de backup pode ser efetuado pela própria ferramenta do Windows Backup, seja no servidor local, onde o backup foi gerado, ou em um servidor remoto, onde o backup estará sendo restaurado. Falaremos mais do restore de backup no decorrer do treinamento. Temos basicamente dois tipos de backup: o backup do estado atual do sistema e o backup de dados de um disco. O backup do estado atual do sistema permite restaurar um servidor ao seu ponto central. Isso significa que todos os dados, independentemente quais sejam, serão restaurados. Ele é extremamente útil para controladores de domínio únicos. Ou seja, imagine uma empresa de pequeno a médio porte que tenha um único AD, um único controlador de domínio. Se esse servidor apresenta algum tipo de problema estrutural, significa que tudo para de funcionar. Será necessário formatar a máquina do zero, instalar o Windows, ou seja, dará um tremendo trabalho. Pois bem, para que isso não seja necessário, você pode efetuar um backup chamado de bare metal, ou backup do estado atual do sistema. O backup será completo e leva todos os dados relacionados ao servidor, inclusive backup da pasta sysvol, backup do catálogo global e de toda a estrutura do seu controlador de domínio. Isso significa que se o seu hardware der problema, pegar fogo, por exemplo, e não tiver mais solução, e você tem uma cópia disso, dos dados do estado atual do sistema, pode-se comprar uma máquina nova ou pegar uma máquina que está ali encostada no seu estoque e restaurar o AD exatamente como ele estava. Isso é muito interessante e muito inteligente para administradores sagazes e atentos. Backup dos dados do disco. Este backup é mais comum para servidores de arquivo, onde você não tem tanto problema em relação a restore do servidor como íntegra. Ou seja, você está mais preocupado com os dados que estão naquele servidor do que propriamente dito com o sistema operacional e sua estrutura. Ok? Ele é extremamente útil para servidores de arquivos.
Vamos então abordar alguns itens relacionados ao termo backup, tá? Existem alguns itens relacionados, sejam eles com o Windows Server ou com ferramentas de terceiro, sobre o que é exatamente a questão de backup e como você identifica. O que nós chamamos de backup normal, por exemplo, ou também chamado de backup full, ou backup completo, por ferramentas de terceiro. Este é o mais interessante e típico, ele consome mais espaço em disco porque ele cria uma cópia íntegra de tudo que é feito, todas as vezes, em todos os momentos, ok? Ou seja, é muito provável que não haja problemas com os arquivos que você traz, ou seja, não tem corrompimento, a chance de perder alguma coisa é menor, porém o que você tem é um custo maior, porque ele consome mais disco, ele leva mais tempo para ser feito, ou seja, ele em algum momento não é tão interessante assim. É interessante que você crie agendamento de backup, por exemplo, olha, toda segunda, quarta e sexta será um backup full, backup normal, depois disso nós faremos backups incrementais, enfim, existe um esquema de backup a ser desenvolvido quanto a essa solução. O que você deve lembrar sobre o backup chamado normal, backup full, é que todos os arquivos são copiados para o backup em todas as vezes que for executado. Isso independe de atributo, independe dos metadados, ele copia tudo, sem exceção. O tipo de backup chamado de cópia, ele é muito similar ao backup full. Ele copia todos os arquivos sem exceção, só que o atributo dos arquivos que indica que ele já foi backupeado não é marcado. Nós usamos esse modelo exatamente quando é necessário uma cópia extra do nosso agendamento de backup sem a alteração do agendamento de backup, ok? Particularmente ele é usado em momentos muito específicos do dia. O backup incremental, ele leva somente os arquivos que estiverem com um atributo marcado como arquivamento. Então, qualquer arquivo do Windows que esteja marcado com a opção arquivamento será levado pelo backup incremental. Ele é interessante em conjunto com o backup normal. Por exemplo, nós temos um backup full, segunda, quarta e sexta, completo. E as terças e quintas nós temos backups incrementais, onde somente o que tem o atributo de arquivamento foi selecionado. Então, eu quero backups específicos de uma pasta do financeiro, ou melhor, de um volume onde está a pasta do financeiro, ou dados muito específicos dentro daquele backup. Então, eu uso o tipo de backup incremental. O backup diferencial é um dos mais interessantes e utilizados no dia a dia. Imagine que somente os arquivos que foram alterados podem ser copiados. O Windows valida o que recebeu a alteração e copia exatamente aqueles dados ou metadados relacionados. Isso pode gerar uma tremenda economia de espaço, visto que você fez um backup completo, full, e os próximos serão diferenciais. Isso significa que somente arquivos que receberam realmente a alteração serão copiados. O espaço realmente é reduzido. O backup chamado de diário, ele é um dos mais interessantes do meu ponto de vista, ok? Ele não utiliza dados relacionados a atributos. Isso significa que ele não valida se o arquivo foi alterado ou não, mas sim sua data de criação. Eu posso, por exemplo, identificar que arquivos criados em uma determinada data devem ser copiados para o backup, independentemente se foram alterados ou não. Este item ele é muito bacana, ele é muito interessante, porém pouco utilizado pelas empresas até onde eu tenho trabalhado. Muitos dos meus clientes ainda preferem trabalhar com o modo de backup normal, incremental e diferencial. Devo recomendar a todos vocês que criem um esquema de backup, ou seja, vocês devem sentar, pegar uma caneta e um papel e elaborar todo o planejamento de backup. Isso é parte da estratégia de negócio da empresa. Isso deve levar em consideração, inclusive, storages, servidores, fitas de backup, equipamentos que você tem para executar o backup, tempo de resposta e restauração, ou seja, existe uma série de fatores que devem ser considerados
para que você crie o seu agendamento de backup. Ponto importante. Vejo muitas empresas e muitos departamentos criando os backups, porém sem o teste de homologação. Será que esse backup vai funcionar quando houver a necessidade de restore? Então não adianta fazer o backup e não testá-lo. Se você não o testa, isso significa que em algum momento de necessidade você não consegue recuperar esse dado. Em um momento cultural, um cliente que não posso oficialmente dizer quem é, teve 20 anos de dados perdidos. Na verdade, não é que eles foram perdidos, não foram efetuados. O administrador de redes na época, um colega, um parceiro, não conferiu se os dados realmente estavam sendo gravados. Apenas configurou o backup, ele colocava o estagiário para colocar e tirar a fitinha e ficou por isso mesmo. Graças a Deus nunca foi necessário efetuar o restore do backup. Se fosse, não haveria dado nenhum ali. Imaginem qual foi a sensação do diretor de TI ao descobrir isso depois de tanto tempo. Pois é, isso é uma coisa mais comum do que se imagina. Em resumo, gente, para encerrarmos essa discussão do esquema de backup, façam toda a parte de planejamento do backup, não só dele, tá? Mas também do seu restore. Como é feito o restore, como ele é homologado, funciona ou não, quantas vezes será feito. Isso é bem interessante. Existem empresas que têm departamentos específicos somente para a tratativa do backup. Antes de iniciarmos as atividades práticas, vai aí uma série de recomendações, de boas práticas para você que trabalha na área de TI e precisa efetuar os seus backups. Não armazene os backups nos próprios servidores, é uma recomendação. Por quê? Se esse servidor apresentar o problema, você perde o seu backup. Dudu, mas eu tenho um outro HD, legal. Pegou fogo seu servidor. Seu outro HD foi para o espaço. Ok? Houve furto, roubo do servidor, levaram embora. E aí? Onde está o seu backup? No próprio servidor, você perdeu os dados. É recomendável que você tenha uma unidade separada. Lógico, isso são recomendações. Agora eu tenho uma empresa muito pequena, não tem dinheiro para ter 2, 3 servidores, estou armazenando ali o meu backup naquela máquina, naquele servidor. Bom, você conhece os riscos da atividade, mas é recomendável que não fique nos mesmos servidores. Não armazene os backups na mesma sala onde estão os servidores. Legal. Pega um servidor, faz o backup, você tem fitas DAT, DLT, enfim, tem fitas externas ou tem HDs externos. Poxa, bacana, você retira os discos e coloca no armário do lado, pega fogo na sala, foi para o espaço os servidores e foi para o espaço os backups. Tá? Então tome cuidado no local de armazenamento dos backups. Armazene seu backup em locais apropriados e seguros, ou seja, você não vai colocar o seu backup ou o rack ali de backup, umas fitas DAT, DLT, HDs do lado do seu micro-ondas, próximo onde você esquenta a marmita, esquenta a sua comida, tá? Não é indicado, nem em lugar onde tem água, enfim, são boas práticas relacionadas, deixam o conteúdo mais seguro. Hoje em dia, com o evento da nuvem, né, a questão de cloud computing, é muito fácil conseguir criar backups em nuvem, seja no Azure da Microsoft Azure, né, ou na própria Amazon. Então você pode efetuar os backups inclusive em nuvem para ter os backups num outro ponto de segurança, além do backup ser feito localmente. Não é uma coisa muito cara, não é uma coisa muito difícil. O próprio Office 365 ele dá essa característica de backup, basta pesquisar um pouquinho, ok? E basicamente teste os seus backups regularmente. Backup feito sem testes é a mesma coisa que não fazer. Perfeito? Então seguem aí algumas boas práticas, umas dicas do Tio Du e nós vamos para a parte prática da brincadeira. Bora lá! Vamos iniciar as configurações do Windows Server 2008 e 2008 R2 pela questão do backup do Windows Server. Vamos clicar então iniciando aqui no Server Manager. Depois do Server Manager, vamos expandir recursos, botão direito em recursos, adicionar recursos.
Vamos descer a barra de rolagem e encontrar recursos de backup do Windows Server. Marquem a etapa de recursos e pode-se inclusive adicionar as ferramentas de linha de comando para o Windows Server Backup. Marquem ambas as opções. Selecione o botão próximo, clique no instalar e aguarde até a finalização. Efetuada a finalização, pressione fechar e então a ferramenta de backup do Windows Server está instalada. Após a instalação da ferramenta de backup, vamos clicar no iniciar, ferramentas administrativas e vamos até backup do Windows Server. Em backup do Windows Server é possível localizar qualquer tipo de mensagem relacionada a backups efetuados, backups restaurados e até mesmo erro na geração de backups. A nossa ferramenta de backup do Windows Server apresenta do lado direito um painel chamado de ações. Em ações, nós podemos agendar o backup, efetuar um backup único ou recuperar um backup efetuado. O agendamento de backup cria uma tarefa automática no gerenciamento de tarefas do próprio Windows, relacionado ao backup. Nós começamos a configuração do backup exatamente para que seja criado essa tarefa através do assistente e então, quando trabalharmos com as tarefas, veremos o item já criado. Como é a primeira vez que fazemos um backup desse servidor, recomendo trabalharmos primeiramente com um backup único e depois com o agendamento de tarefas. A ordem destes fatores não importa, o importante é que ambos sejam feitos. O backup único depende da interação do administrador. Isso significa que você terá que clicar no backup único todas as vezes que quiser efetuar um backup do seu servidor. O agendamento de backup permite agendar uma série de informações relacionadas a dia, horário, momento em que o backup é efetuado. Um outro ponto interessante e importante para o backup é lembrar que é necessário um disco secundário para salvamento do backup do Windows. Vamos iniciar clicando no backup único. Notem que será aberto um assistente com as opções de backup. Nesse assistente existem duas opções. A primeira opção ela está desabilitada e não pode ser selecionada porque nós não temos um agendamento. Ok? A segunda opção ela é diferente e ela permite executar o primeiro backup do nosso Windows. Marque a segunda opção, pressione o avançar e então faremos aqui uma escolha muito importante, que é o backup completo do servidor, inclusive sendo recomendado pela própria Microsoft, ou personalizado. A primeiro momento, criaremos um backup personalizado. No backup personalizado, nós poderemos escolher quais dados devem ser levados ao nosso backup. Vamos adicionar um item e neste caso faremos a recuperação do tipo Bare Metal. A recuperação do tipo Bare Metal, ela seleciona o estado atual do sistema, a etapa de disco de dados da unidade C, em especial arquivos de sistema, e todo modo de reparo. Isso significa que se por acaso o seu servidor parar de funcionar, principalmente servidores que têm o Active Directory, você pode restaurar a partir deste backup. Vamos pressionar o OK e clicar no avançar. Nesta etapa podemos escolher uma unidade local, que seria uma unidade D+, E+, ou efetuar através de uma pasta compartilhada na rede. Devo relembrar que dependendo da sua rede, é necessário que ela tenha uma boa largura de banda para efetuar o backup remoto. Outro ponto importante, cuidado com backups através da rede, principalmente os muito grandes. Se efetuar um backup através da rede
em momento de produção, ou seja, enquanto os servidores estão funcionando com o seu usuário conectado, a lentidão será considerável. Recomendo janelas de backup em momentos em que o seu usuário não está ativo, por exemplo, às madrugadas. Vamos marcar a primeira opção, pressionar o avançar. Neste caso, eu tenho o volume E, que é um HD separado, de 80 GB, e a unidade de DVD. Marcarei aqui minha unidade E, 2 pontos, de 80 GB. Vamos avançar. Então, gerar o meu backup. É importante realçar também que a sua unidade de backup deve ser sempre do mesmo tamanho ou superior ao disco em que se faz o backup. Ou seja, se a sua unidade C2 pontos possui um tamanho específico de 60 GB, significa que o D2 pontos deve ter 60 ou mais. Isso permitirá que você mantenha um backup sempre atualizado com o tamanho máximo da partição. Vamos aguardar o encerramento. Aqui, por exemplo, finalizamos o backup. Vamos dar o fechar. E o backup foi efetuado com sucesso. Aqui temos a data e o horário do backup. Vamos agora tratar o agendamento do backup. Vamos agendar um backup. Pressionar o avançar. E aqui nós temos o backup completo, recomendado, e o backup personalizado. Vamos marcar o personalizado novamente. Avançar. Adicionar os itens necessários. Novamente a minha recuperação Body Metal. E vamos dar o OK. Pressionaremos o avançar novamente. E será possível escolher o horário e o dia do backup. Neste caso, não temos muitas opções pelo agendador de backup. Estas opções poderão ser enriquecidas através do agendador de tarefas. Neste primeiro momento, escolheremos o backup uma vez por dia, selecionando o horário das 22h30. Então, todo dia às 10h30 da noite será iniciado o backup. Vamos clicar no avançar. Podemos escolher efetuar o backup num disco dedicado, que é realmente o recomendado pela Microsoft. Podemos efetuar o backup diretamente em um volume ou fazer o backup em uma pasta compartilhada. Vamos escolher a primeira opção, dedicar essa unidade. Vamos clicar no avançar. Mostraremos agora todos os discos disponíveis e, neste caso, trataremos o disco de 80 GB que eu tenho exatamente para esta questão do backup. Marcaremos esse disco, pressiono avançar. Vamos concluir o assistente, lembrando que após a conclusão do assistente, o disco será formatado. Vamos dar um sim, clicar no concluir. Ele começa a formatação do disco. Então, podemos clicar no fechar. Nosso backup foi agendado com sucesso. Após o agendamento do backup, nós podemos usar este backup disponível para que seja aplicado. Podemos aplicar este backup. Antes de aplicá-lo, notem o seguinte. Na parte inferior nós temos os detalhes do último backup, do próximo backup e de todos os backups disponíveis. Temos aqui também informações do tipo de backup, como por exemplo o backup Bare Metal, o estado atual do sistema e o disco C. Temos aqui dados de destino e horário do backup. Vamos fazer agora um backup único e veremos que a primeira opção, que não estava disponível anteriormente, já está possível de ser efetuada. Vamos clicar no avançar e iniciar o backup. Acredito que vocês tenham notado a diferença entre primeiro agendar um backup e depois executar o backup.
Por padrão, como o agendador de tarefas formata o disco quando fazemos o primeiro agendamento, recomendo a criação primeiro do agendamento e depois a execução do backup único. Vamos aguardar até que todo o backup seja feito, lembrando que isso leva uma certa quantidade de tempo. O processo é um tanto demorado e deve ser levado bem a sério quanto ao momento de sua execução. Neste caso, tenho pouquíssimas informações e dados nesta máquina virtual. Backup efetuado com sucesso. Vamos fechar aqui. E nós temos aqui todo o histórico de backup. Com o backup efetuado, vamos acessar então a unidade em que o backup foi salvo. Por padrão, não é possível identificar a unidade logo pelo Windows Explorer. Essa unidade ela fica protegida quanto ao acesso dos nossos administradores e usuários. Para conseguir identificar qual é a partição que nós usamos, vá até o Iniciar, Ferramentas Administrativas, vamos até o Gerenciador do computador, o gerenciamento do computador, e lá no gerenciamento do computador, gerenciamento de discos. Opa! Vamos lá, deixa eu só minimizar a janela. Muito bem. Notem que o meu disco, onde o backup está salvo, está aqui sem uma letra de unidade. Se eu atribuir uma letra de unidade, vamos colocar aqui, alterar letra de unidade de caminho, vamos colocar como unidade D, ou melhor, E, ok, ela passa a se tornar visível. Porém, como é uma unidade protegida, bloqueada, ela dá como o acesso negado à partição. Vamos aguardar até que ela seja feita a carga. Ela dá como acesso negado a essa partição. Vamos tentar explorar a unidade. Notem que o acesso vem como negado. Por uma questão de segurança, vamos remover a parte de letra. Ok. E vamos manter esta partição como oculta. Esse disco, na verdade, da partição como oculto. Isso faz com que o nosso backup não seja visto nem lido por qualquer outra unidade, aplicação ou usuário. Para o nosso próximo passo, vamos até o server 2. No meu server 2, faremos o compartilhamento de uma pasta. Eu já havia criado uma pasta transfer. Vamos compartilhar esta pasta. E esse compartilhamento permitirá que o backup seja executado de forma remota. Vamos adicionar o usuário que está no outro servidor. Vamos dar full conta para este usuário. Este será o nosso caminho de compartilhamento. Vamos fechar aqui e vamos até o server 1. Então, se eu clicar aqui no server 1 e tentar acessar esse compartilhamento, ele é possível de ser visto. Ok? Então, o compartilhamento está ativo e funcionando. Muito bem. Então, vamos abrir aqui o nosso Windows Server Backup. E o nosso próximo backup será feito numa pasta remota. Vamos gerar um backup único. Vamos escolher opções diferentes do meu agendador. Vamos personalizar.
Nota que cada vez que eu aciono o agendador, ele identifica que o disco que está oculto também é parte do backup. E ele tenta criar o conteúdo relacionado. Ok? Vamos clicar no avançar. Eu gostaria ainda da minha recuperação Body Metal. Vamos avançar. Marcar que é uma pasta compartilhada. E vamos colocar o caminho. Quando eu coloco o caminho, ele permite, na etapa de controle de acesso, herdar ou não as credenciais fornecidas. Ou seja, para executar esses dados, eu preciso salvar de forma remota o meu backup. Ele pode herdar ou não as permissões relacionadas ao controle de acesso desse backup. Nesse meu caso, eu gostaria que ele herdasse as permissões. Então, isso significa que o backup ele é acessível a qualquer ou qualquer usuário com acesso a essa pasta remota. Lembre-se que quando eu coloquei a permissão de acesso, eu coloquei para que todas as pessoas conseguissem ler, ou seja, everyone pode efetuar a leitura, e o Eduardo tem o full control. Nesse caso, ele fará a herança dos dados que tem naquela pasta para acesso ao backup. Vamos colocar o avançar e iniciar o backup. Vamos aguardar até que ele identifique os dados e o backup está sendo feito agora de forma remota. Enquanto ele faz o backup de forma remota, vamos voltar ao server 2. Vai lá, transfer. Então iniciou aqui o Windows Backup. Está sendo feito agora o backup de forma online. Vamos voltar para o server 1. E ele faz o backup de forma remota e simultânea. Backup efetuado com sucesso. Vamos clicar aqui na pastinha em fechar. E agora vamos ao server 2 validar se tudo foi copiado. Nós temos aqui o backup do meu servidor número 1 e os dados de catálogo, informação de backup e os arquivos de metadata. Muito bem, backup efetuado com sucesso, tanto localmente quanto remotamente. E no histórico consta exatamente cada informação relacionada ao backup, sua descrição, seu tempo de execução e todos os demais detalhes. Nós podemos ainda exibir diversos detalhes relacionados ao tipo de backup e o local onde foi armazenado, seja ele informações de volume, seja ele informações de dados locais ou mesmo informações de pastas relacionadas. No nosso primeiro caso, nós fizemos um backup em um volume único, que é a unidade E. No segundo caso, executamos através do assistente a dedicação daquela unidade, ou seja, dedicamos aquela unidade a um backup. Ele ocultou a unidade, gerou uma chave única de volume oculto e manteve o backup funcional. No terceiro momento, nós usamos uma pasta compartilhada, onde essa pasta compartilhada permite o acesso aos dados salvos pelo backup. Então, nós efetuamos os 3 itens de detalhamento relacionados ao backup do Windows. Vamos dar o OK. E então, encerrar a etapa de efetuar backups, ou seja, a etapa de criação dos backups. E com isso encerramos a primeira parte do backup do Windows do capítulo 16. Teremos outros vídeos relacionados ao capítulo. Fique ligado e bons estudos!